Fala galera, quem fala aqui é o professor Daniel. Estamos gravando aqui uma aula para a turma do sexto ano. Iremos dividir essas aulas em duas partes, tá? Vamos mostrar para vocês a questão da definição, tá? E na segunda parte vamos mostrar alguns exercícios que até então a gente vai utilizar como referência, tá bom? Estamos demonstrando aqui situações do cotidiano, que geralmente é muito usado, né? Em preços, né? Então, geralmente, principalmente quando nós temos um sistema monetário, no caso, estamos utilizando o sistema brasileiro, que é, no caso, o R$ franco. Então, nós temos aqui um preço qualquer, né, de um produto, que ele custa 1,99 ou R$ 1,99, tá bom? Então, vamos aprender que números decimais é nada mais ou menos quando aparece, né, uma vírgula. Então, essa vírgula ela separa uma parte que a gente vai ver daqui a pouco, de outra parte que fica ao lado direito e o lado esquerdo da nossa vírgula, tá bom? Então, vamos à aula. Bem, então eu coloquei aqui, né, em números decimais, uma coisa que é importante quando a gente vai utilizar a presença justamente da vírgula. Então, a vírgula serve justamente para separar a parte que nós chamamos, ao lado esquerdo da vírgula, chamamos de parte inteira, né? Certo? E temos o lado direito da nossa vírgula que nós chamamos de parte decimal. Tranquilo? Tá certo? Então nós temos aqui exemplo, aqui nós temos aqui um exemplo aqui qualquer que nós colocamos 3,0,5 e você pergunta assim, professor, então já sei que o lado direito é a parte decimal e o lado esquerdo da minha vírgula é a parte que fica o número inteiro. Correto? Então, a leitura de números decimais, né, como eu reconheço? Então, já sei que na definição nós colocamos a vírgula, tá? Quando aparece a vírgula, já sei que eu tenho a parte lado direito, que é justamente a representação decimal, e nós temos o lado esquerdo da minha vírgula, que é o número inteiro, tranquilo? Então, aí você pergunta assim mesmo, professor, como é que eu leio essa numeração? Então, essa numeração, a escrita dela fica... ela fica 12 inteiros, tá? E 8 centésimos. Aí você pergunta assim, mas professor, como é que fica? Esse 12 inteiros e 8 centésimos. É só você ficar atento em números decimais, tá? Quando você tem apenas, vou colocar um exemplo aqui, qualquer. Quando você tem apenas uma casa, você chama isso de décimos, tá? Tem um caso, eu tenho aqui um décimo, tá? Quando você tem duas casas decimais, você chama isso de centésimo, tá? No caso aqui nós temos exemplo aqui, isso fica 3 centésimos, tá bom? Então quando você tem três casas decimais, você chama de casa dos milésimos. Então nós temos aqui, por exemplo, 5, né? Esse é no caso o número que está nessa casa, e a casa que até então você tem que são 3. Então você tem décimo, centésimo e você tem aqui nada mais ou menos que um milésimo. Então fica 5 milésimos, tá? Então nós temos um décimo quando é apenas uma casa. Você tem a casa dos centésimos, que quando são duas casas, e você tem 3 casas quando é milésimo, tá? Então fica aqui 5 milésimos, tá? Então colocamos aqui o exemplo para você entender agora. Então fica 12 inteiros, certo? E você tem aqui 8 centésimos, tá? 12 inteiros e 8 centésimos, tá bom? Você só coloca apenas a representação que é 2 milésimos, tranquilo? No exemplo 3, mesma ideia, ó. Você tem o número antes da vírgula, que é o número inteiro, e você tem a depois da vírgula, que são casas, partes decimais. Então você tem aqui 15 inteiros e você tem 47 centésimos, tranquilo? Continuando, você pergunta assim, professor, como é que eu faço para decompor o número inteiro para a gente até então verificar parte a parte dele? Então, eu coloquei um exemplo 2, e a gente vai explicando no decorrer. Você sabe que o número inteiro, você tem as unidades, você tem as dezenas, você tem as centenas. Então, eu já sei que quando você vai decompondo, você vai colocando sempre, colocando na ordem. Você sempre vai colocando na ordem. E essa ordem, elas são importantes. Então, por exemplo, eu sei que o 1 está na casa das centenas. Então, eu já sei que isso aqui fica 100, tá?
O 7 está na casa das dezenas, de acordo com as classes, de acordo com as suas unidades e as suas ordens. Então fica aí 1 vezes 100, né? Mais 7 vezes 10. Repara que está aparecendo sempre ordem de 10. 10, 100. E aqui a gente vai reduzindo aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o 8, que está na casa das unidades. Então fica 8 vezes 1. Se você somar todo mundo, volta para o número inteiro, que é 178. Tranquilo? O 1, ele está na ordem das casas decimais, ele está no décimo. Então fica 0,1. Tá? Aí mais, olha o 9. O 9 está na casa dos centésimos, o 9. Então fica, passando duas casas, você só tem o 9 centésimos. Então fica 9 centésimos aqui, tá? E por último, decompondo aqui o 8, ó, nós temos aqui o 8 milésimo. Então fica 0,008, tá? Então eu tenho uma centena, 7 dezenas, 8 unidades. Você tem 1/10, você tem 9 centésimos e você tem o 8 milésimo. Quando você fica, a escrita geral fica 178 inteiros e 198 milésimos. Tá bom? Aqui no exemplo 2, já é um exemplo mais simples. Se você decompor, para você ver até então os números, tanto as partes inteiras e os números decimais, então fica assim, ó. Eu sei que fica 1 vezes 10, porque o 10? Porque o 1 está na casa das dezenas, tranquilo? Mas o 5 está na casa das unidades, então fica 5 vezes 1, tá? Tem apenas uma casa decimal, que 1 até então ele está, então fica 0,1, tá? Então, se você decompor, fica uma dezena, 5 unidades e 1/10. Então, esse exemplo... Então, repara que isso aqui foi bem simples. Nas operações, a gente vai ver nos exercícios que as operações vão ter que seguir uma ordem. E essas ordens a gente vai ver de acordo com o exercício que a gente vai mostrar para você na segunda parte. Tá bom, galera? Então, isso aqui foi uma revisão bem básica de números decimais para a galera do 6º ano. Tá? E serve também para Fundamental 1, que estão estudando números decimais. Isso é apenas uma pequena introdução da aula, tá bom? Até a próxima e valeu!